Boa noite, pessoal. Aqui é Anselmo Reiders. Recentemente eu postei um vídeo falando sobre a ameaça da islamização da Europa, né? O autor não foi exatamente direto falando sobre islamização. O título era sobre... Na verdade, o tema era sobre a perda de uma cultura a partir da diferença de crescimento demográfico, né? Então, a concepção do vídeo, diferente desses outros paranoicos que falam sobre o fim do cristianismo, etc e tal, que colocam a coisa em termos de guerras religiosas, guerras santas, etc, é que ele pega a perspectiva demográfica. E realmente demografia é futuro, né? Ou seja, sem uma base demográfica suficiente não tem expansão da economia. Também com uma base demográfica bastante ampla e sem condições mínimas de qualificação profissional, de índice educacional, de instrução, também tu tem uma grande população que é um mercado potencial, mas que não leva a grande desenvolvimento. Bom, enfim, ele coloca uma ideia básica. Ele fala sobre a diferença da taxa de fecundidade, quer dizer, o número de filhos por mulher em idade fértil, e mostra o descompasso entre a população de imigrantes, e a gente sabe que no caso da Europa a grande maioria é de árabes e africanos do norte da África, ou seja, muçulmanos, né, com relação ao restante da Europa. Daí ele mostra dados ali, que eu não vou lembrar de cabeça, mas é o vídeo anterior a esse que eu vou publicar, que será publicado no YouTube, né, e dados bastante alarmantes. Isso já não é uma ideia nova, é bastante conhecida, né? Aí, discutindo com um amigo meu, Fernando Ferro, ele disse que os dados são exagerados. Bom, que sejam, né? Que haja um grande exagero nos dados. A questão é que é fato esse descompasso, né? Essa grande diferença. E o que acontece? Enquanto que uma mulher muçulmana na França pode ter pouco mais de 3 filhos, em média, né? Em outros lugares da Alemanha chega a número de 8 filhos por casal de imigrantes turcos, né? O que acontece? Em boa parte desses países, Alemanha, França, Inglaterra, a taxa de filhos por casal é 1, né? No máximo 2. E claro que tem anos que o crescimento é negativo. Ou seja, realmente é um decréscimo populacional. O que acontece? Tem um grande percentual de idosos, né? Esses idosos vão morrendo, né? Vamos chamar de excesso de idosos, desculpe, né? A expressão, excesso entre aspas, claro, né? Nunca é demais, quanto mais vida melhor, mas esse grande número, esse contingente de idosos começa a morrer, né? Então daí tu tem um decréscimo populacional, porque o crescimento populacional não é só o número de nascimentos, é o número de nascimentos menos óbitos, quer dizer, menos mortes. Então, quando tu tem um grande número de idosos que começa a morrer, esse crescimento diminui, né? Então, quando esses idosos mais jovens, que ainda não atingiram o limiar da expectativa de vida da população do país, ou seja, o quanto vive em média a população do país, são mais jovens do que esse limiar, né? Então, a taxa de mortalidade cai e, eventualmente, a taxa de crescimento populacional se torna positiva, correto? Mas isso é oscilante, não dá conta de repor a população perdida ao longo de um grande período. E o que acontece, né? O crescimento populacional desses países ao longo de décadas é positivo, mas está em desaceleração. E o crescimento da população de imigrantes, seus descendentes, né? Não dos imigrantes que recém chegam, mas aqueles do passado e seus descendentes, muitos dos quais sem cidadania, né? Mas que trabalham no país, portanto não são parasitas, são trabalhadores, né, a grande maioria. O que acontece? Essa população começa a crescer internamente, né? Bom, isso é um problema, eu sou xenófobo? Não, a questão não é essa, né? A questão é que quando não se tem cidadania, né, quando não se é um cidadão do país e que incorpora a cultura, ou seja, não reza pela lei maior do país, que é o quê? É a Constituição. Isso é totalmente diferente de, por exemplo, um hispânico, principalmente um mexicano, que migra para os Estados Unidos, que pode lá ter um conflito maior com um WASP, né, com um White Anglo-Saxon Puritan, um típico americano cada vez mais raro, que preza por sua raça, sua definição racial, se é que isso existe, né, ou sua pureza cultural. Quer dizer, isso é cada vez mais raro. Tem estados como Califórnia, Flórida, que falam tanto espanhol quanto inglês. Um funcionário público lá ganha muito melhor se ele falar 2 ou 3 idiomas, porque ele atende melhor o público, né? Os Estados Unidos, ao contrário de outros países, não tem idioma oficial. Tu pode estar numa prefeitura de uma cidade de fronteira no Arizona, no Novo México, etc., que o prefeito fala espanhol, e se a maioria dos funcionários públicos for de origem hispânica,
eles podem falar espanhol ao invés de inglês, não tem problema, não tem uma oficialização, tem que falar o inglês. É diferente de, por exemplo, a Europa, etc. Mas enfim, o que acontece? Esses imigrantes nos Estados Unidos, eles passam a incorporar a Constituição americana, né? Tanto, uma vez eu vi um documentário na TV, eu fiquei impressionado, né, que vários deles fazem parte daquelas milícias que apoiam os Rangers, as polícias de fronteira, para conter a imigração ilegal. Porra, o cara é um descendente de mexicano, fala espanhol, etc. E está ali combatendo, detendo outros mexicanos que passam legalmente. Sim, né? A farinha é pouco, o meu primeiro. A farinha é pouco, o meu pirão primeiro, né? Então, o que acontece? Os caras, eles estão ali rezando a Constituição americana, inclusive com a questão da formação de milícias e o porte de arma legalizado, né? Quer dizer, o segundo artigo da Constituição americana. É diferente do cara que, por exemplo, não sendo um cidadão na Europa, qual é que é a lei maior dele? É a cultura. E qual é que é a lei que baseia a cultura dele? Sendo ele um cidadão, na maioria deles, muçulmano. É a Sharia, a lei islâmica, né? Então, assim, não se trata de conter, de deter, de impedir que o imigrante chegue, né? Pelo contrário, mas ele tem que ser incorporado à sociedade. E esse apartheid jurídico, cultural da Europa só pode dar no que dá, entendeu? Aí tem rap, nada contra o estilo de música, cada um ouve o que quiser, né? Eu mesmo ouço um monte de coisa que ninguém gosta. Só que a questão é a seguinte, né? Tem rap lá, assim como aqui tinha no Brasil, os rap de bandas aí que propunham, incentivavam uma guerra étnica, racial, lá tem rap com músicas de fundo religioso. Então tu coloca assim, uma grande maioria de jovens, né? Que são arrebanhados por várias facções, grupos, etc., que agora vão passar a ser mais vigiados, principalmente na Alemanha e na França, depois de tudo que ocorreu, né? Tu tem vários grupos assim que arrebanham jovens, muita testosterona, rap, uma música que excita eles, que induz a ação, e misturado com letras religiosas que incentivam a jihad, não do ponto de vista de uma luta pessoal de superação, mas sim de uma luta para defender a sua bandeira maior, que é o Islã, né? Em vez de Kalashnikov, são pratos de toca-disco lá, enchendo a cabeça dos caras com música e poesia, insuflando uma guerra de fundo cultural, né? Então o problema da Europa que tende a se agravar é esse, né? Diferente dos pais que chegaram gerações passadas, ou seus avós que chegaram desses países do norte da África ou do Oriente Médio para trabalhar na Europa, isso aí já se tratam de jovens que estão ali, que nasceram ali, mas não se identificam com seus países. É diferente de um hispânico que está nos Estados Unidos, que já conseguiu a cidadania e que veste uma camiseta com a bandeira dos Estados Unidos. Entendeu? Esse é um problema. Bom, e claro que eu acho que tem que ajudar refugiado. Mas o modelo que eu acho correto de ajuda a refugiado é o da Austrália, que muitos críticos chamam, dizem que eles fazem campo de concentração, e não é nada disso. Isso eu comento num outro vídeo para esse não ficar mais longo do que já foi. Entendeu? Boa noite, bom descanso, bons sonhos. Vamos torcer por um mundo um pouco melhor, mas antes vai ter muita treta. Boa noite.